Esse é o seu despertador tocando, porém eu vou deixar que você durma mais um pouco. Por quê? Ora, esse seu sonho tá muito interessante e vai me ajudar a explicar o vídeo de hoje. Caso você não esteja se lembrando, eu vou te ajudar. Você está no Cretáceo e obviamente não é um humano, mas sim um pequeno mamífero, um exemplar antigo de protoprimata e hoje te chamam de purgatórios. Em uma bela noite no Cretáceo, você avistou no céu uma nova e brilhante estrela. Mal sabia você que aquele brilho no céu encerraria abruptamente o reinado dos dinossauros e possibilitaria que os mamíferos saíssem dos esconderijos embaixo da terra e finalmente dominassem o mundo, possibilitando que hoje seja um primata falando com você e não um réptil. Aquela estrela que você avistou no céu foi ficando cada vez maior. Um dia você olhou para o céu e viu que ela e o Sol eram quase do mesmo tamanho. Até que então ela desapareceu. E em um dia terrível, a brilhante estrela na verdade se mostrou ser um gigantesco asteroide que se chocou contra a Terra e dizimou os dinossauros e quase toda a vida, sobrando poucas espécies para repovoar o planeta, como você, que se escondeu. Bom, se isso é o que você sabe sobre a extinção dos dinossauros, então eu preciso te dizer que a extinção deles não foi tão rápida, nem tão simples assim. Na verdade, ela foi bem cruel. E outros eventos também trabalharam para o fim desses majestosos animais. Então, se você quer saber o que são considerados dinossauros, quais foram os responsáveis pelo fim deles, como algumas espécies sobreviveram e se ainda existem dinossauros entre nós, é só me acompanhar. Se eu te mostrar essas imagens, você facilmente vai me dizer que sim, são todos dinossauros. Porém, e se eu te mostrar essas imagens aqui? Quais deles são dinossauros? Nem todo réptil que viveu entre os períodos Triássico e Cretáceo são dinossauros. A própria palavra dinossauro, que significa lagarto terrível, representa um grupo de animais pertencentes ao clado Dinossauria, ou seja, que tiveram origem a partir de um único ancestral em comum. E tudo isso foi definido por nós, que selecionamos algumas características para dizer que, ok, isso é um dinossauro e isso daqui não é. Desse modo, nem todo animal que voa é um dinossauro, nenhum animal que viveu na água é um dinossauro e nem todos os terrestres são dinossauros. Mas, além do ancestral em comum, uma das características que unem os dinossauros é a construção do quadril e das coxas, criando um modo específico de andar. Assim, atualmente, a teoria mais aceita e que pode no futuro ser derrubada por novas hipóteses é de que existem duas ordens ou divisões dos dinossauros. Os Saurischia, com quadril semelhante ao de lagartos, e os Ornithischia, com quadril semelhante às aves. Então, agora que eu esclareci para você o que é e o que não é um dinossauro, a gente pode dar início à nossa história sobre o fim deles, porque eu não queria passar a ideia de que tudo que viveu durante o Mesozoico eram dinossauros, nem de que todos os répteis e nem que o asteroide matou só dinossauros. Na verdade, naquela época viviam várias classes de seres vivos. Ok, então como que era o ambiente que eles compartilhavam? Os dinossauros reinaram sobre a Terra durante a Era Mesozoica, que se dividiu entre os períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo, tendo início há 253 milhões de anos e fim a 66 milhões de anos. Durante o Cretáceo, que teve início há 145 milhões de anos, o supercontinente Pangeia já havia se partido, separando a América do Sul da África, formando assim o Oceano Atlântico. Os níveis de mar estavam subindo e não havia gelo nos polos, portanto o clima era bem mais quente que hoje. As florestas na Era Mesozoica eram dominadas pelas gimnospermas, plantas com sementes, mas que não dão frutos ou flores. Porém no Cretáceo, as angiospermas, plantas com flores e frutos, começaram a aparecer e se diversificar muito. Até que o fatídico dia chegou. A estrela que brilhava no céu ficou tão grande a ponto de se confundir com o Sol até desaparecer na sombra da Terra e se chocar contra o Golfo do México na Península de Yucatán. O asteroide, de cerca de 10 km de diâmetro, e isso é mais alto que o Monte Everest, alterou completamente a trajetória da vida na Terra. Ele atingiu o planeta com tanta força que tinha poder equivalente a 10 bilhões de bombas atômicas, o que vaporizou
parte do leito oceânico. Inicialmente, o impacto abriu um buraco de 30 km de profundidade e 10 km de largura, abrindo falhas no manto terrestre, liberando milhões de toneladas de químicos. E como a crosta derretida não suportaria os buracos, as paredes desabaram e o fundo retornou para cima, criando uma montanha na escala do Everest e arremessando uma pluma gasosa extremamente quente, junto com uma cortina de fragmentos rochosos. Esse monte instável desmoronou novamente e criou uma cratera rasa e plana. O impacto foi tão forte que esses fragmentos atingiram o espaço, alcançando a Lua e, quem sabe, até Marte. Outros continuaram orbitando o planeta, se chocando novamente contra a Terra, causando incêndios em diversos lugares. Qualquer animal próximo o suficiente para testemunhar esse desastre foi incinerado num raio de 1.500 quilômetros. E é por isso que não devem existir dinossauros fossilizados na Lua, como alguns pensam, porque eles queimaram. Enquanto que na região costeira, tsunamis gigantescos com até 300 metros de altura atingiram o continente e ondas sísmicas se espalharam por todo o globo, gerando terremotos de no mínimo 10,1 pontos na escala Richter, que é o máximo que essa escala mede e que jamais foram sentidos por nenhum de nós, fazendo a terra dos dinossauros tremer. Animais a milhares de quilômetros de impacto teriam os ossos quebrados após serem atingidos pela onda de choque da colisão. E se você quer ser atingido por mais conteúdos como esse, precisa curtir esse vídeo e me ajudar a espalhar ciência pelo YouTube. Bom, alguns minutos após o impacto, o material arremessado para a atmosfera começou a cair, sufocando as paisagens e todos os seres vivos em chamas, cobrindo-os sob areia quente e cinzas. E se você, o purgatório do sonho, estivesse fora do alcance dos efeitos diretos da colisão, veria o céu escuro, conforme as cinzas e os detritos tomavam conta da atmosfera, criando um crepúsculo assustador e estrelas cadentes vermelhas, criadas pelo impacto, chovendo sobre o planeta. Provavelmente as primeiras horas devem ter sido de escuridão quase total, mas depois o céu começou a clarear e as próximas semanas, meses ou até mesmo anos eram como dias de crepúsculo ou dias muito nublados. Mas não foi a violência do impacto inicial que extinguiu os dinossauros, foram os eventos de longo prazo, as consequências da queda do asteroide que sim. A escuridão causada pela nuvem de poeira resultou numa diminuição drástica da fotossíntese, o que matou não só as plantas, mas também o fitoplâncton, que forma a base da cadeia alimentar nos oceanos. E isso teria causado a morte de grandes répteis marinhos e das amonitas. Ao mesmo tempo, as cinzas presentes na atmosfera foram responsáveis por diversas chuvas ácidas. Incêndios massivos em todo o globo teriam produzido enormes quantidades de toxinas que destruíram temporariamente a camada de ozônio. E se você assistiu o meu vídeo sobre o surgimento da vida, você sabe que sem a camada de ozônio, a radiação UVB causa danos severos à molécula do DNA, afetando muito os animais sobreviventes. Outro problema foi a quantidade de carbono emitida pelo impacto. Estima-se que foram emitidos 10.000 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. E só para você ter uma ideia da quantidade disso, em 2022, as emissões de CO2 vindas de combustíveis fósseis e da indústria totalizaram 37,15 bilhões de toneladas, número que é cerca de 269 vezes menor. E além do CO2, também foram emitidos 100 bilhões de toneladas de monóxido de carbono e mais 100 bilhões de toneladas de metano de uma só vez. Com isso, provavelmente ocorreu um rigoroso inverno nuclear, causado principalmente pela obstrução da luz solar, transformando o planeta em um ambiente extremamente hostil por décadas, finalizando o longo reinado dos dinossauros. Após o inverno repentino, a quantidade de gases liberados pode ter causado um posterior aquecimento global. E esse foi o fim dos dinossauros. Mas calma, que tem coisa mudando por aí. Isso que eu acabei de contar para você é a principal teoria sobre a mega extinção que matou 75% da vida na Terra. Porém, estudos mais recentes mostram que o asteroide não agiu sozinho.
Tudo teve início na Índia, que há 800 mil anos antes da queda do asteroide ainda era apenas uma ilha continental, seguindo o caminho para se chocar contra a Ásia. Mas, além de florestas, ali também haviam os hoje conhecidos como basaltos de Deccan, os Deccan Traps, uma região vulcânica com milhares de quilômetros de extensão, prestes a entrar em atividade. Os cientistas acreditam que nessa época os vulcões começaram a emitir cerca de 10 milhões de toneladas de CO2 e dióxido de enxofre, o que é pouco em comparação com o que nós emitimos hoje. Porém, o problema é que essas emissões não pararam, durando centenas de milhares de anos, se acumulando na atmosfera. Cerca de 400 mil anos antes da queda do asteroide, os Deccan Traps entraram em erupção, fazendo muita lava fluir pelo continente indiano, o que espalhou gigantescas quantidades de elementos tóxicos e cinzas pela atmosfera. E isso durou por mais centenas de milhares de anos. Era lava o suficiente para circundar a Terra com um cinturão rochoso de mais de 8 km de largura e 2 km de altura. Nesse ponto, a catástrofe tornaria-se global, com consequências graves para a vida no planeta. Um aquecimento inicial teria aumentado a temperatura dos oceanos paulatinamente com o passar dos milênios. Porém, enquanto o CO2 contribuiu para o aquecimento do planeta, o dióxido de enxofre teve efeito contrário, esfriando a atmosfera ao formar aerossóis que bloqueavam a luz solar, fazendo o planeta resfriar rapidamente. O enxofre também teria provocado chuvas ácidas, que em grandes quantidades teriam acidificado os oceanos, afetando principalmente o fitoplâncton. E quando faltavam apenas 50 mil anos para a queda do asteroide, os Deccan Traps teriam expelido ainda mais lava, causando incêndios ao longo do planeta, sem contar nas emissões mais expressivas de químicos que intoxicaram os animais sobreviventes. Até então, que a lava parou de jorrar. Logo depois, do outro lado do planeta, como um golpe de misericórdia, o asteroide de 10 km colidiu contra a superfície da Terra, causando todos os outros eventos que a gente acabou de discutir aqui. Os Deccan Traps, eles ainda continuaram expelindo gases e cinzas por mais 800 mil anos, só para ter certeza de que não ia sobrar nada vivo, e então eles finalmente adormeceram. Desse modo, essa nova teoria sugere que quando o asteroide caiu, a era dos dinossauros já estava em declínio, então os dois eventos trabalharam juntos para eliminar a vida na Terra. Porém, a vida é muito resiliente e até mesmo os dinossauros, que você poderia dizer que foram extintos, na verdade, alguns deles sobreviveram e pode ser que você até tenha um em casa, as aves, os únicos dinossauros que sobraram. Elas surgiram há 150 milhões de anos, de dinossauros parecidos com raptores, e após a extinção, somente os pássaros de bico sobreviveram. E uma das hipóteses para isso seria o fato de que esses pássaros teriam uma dieta mais variada e poderiam esmagar e digerir sementes duras, tendo maiores chances de sobrevivência. Então, essa imagem aqui ela tá errada, porque os dinossauros não evoluíram para as aves. As aves são dinossauros, são um braço da árvore familiar deles que conseguiram se adaptar em um mundo apocalíptico, enquanto os Tiranossauros Rex, por exemplo, não conseguiram. É pouco provável você encontrar uma pessoa que não saiba o que é um dinossauro. Eles estão nos brinquedos, nos filmes, na escola e em exposições. São as estrelas da paleontologia e, por serem representados como monstros, atiçam muito a nossa imaginação. Mas, se eles são tão conhecidos e estudados, por que a questão do seu desaparecimento ainda continua em aberto? A verdade é que não é tão fácil estudar e recriar o passado, porém a cada dia criamos mais tecnologias e descobrimos novas técnicas para estudar ele, recriando paleoambientes, paleoclimas e paleoceanos. É por isso que essa teoria ainda pode evoluir bastante nos próximos anos, e essa é uma ciência extremamente criteriosa, que nos dá resultados de muita confiança, principalmente quando faz-se o uso de isótopos, que nos revelam muito do passado do nosso planeta. Portanto, você pode confiar nela.
E eu acho que isso seria um assunto bem legal de discutir aqui. Então, se você quer saber como que os cientistas sabem que o clima há 200 milhões de anos era quente e úmido, escreve aqui nos comentários. Eu já te agradeço por ter me ouvido até aqui. E se você está saindo desse vídeo mais inteligente do que entrou, você precisa se inscrever para continuar aprendendo comigo aqui na Blue. Essa daqui é a minha rede social e eu te vejo no meu próximo vídeo. Até mais!